E aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um dia de devocional, a gente juntas aqui. Que delícia, que momento gostoso. Eu tenho recebido muito feedback das mulheres do quanto tem sido bênção para elas, o quanto que elas têm assim aproveitado desse momento, um momento sozinha com Jesus e comigo. E hoje nós estamos fazendo, né, aquele livro de devocional que eu escrevi junto com mais algumas mulheres, mas de vez em quando eu sinto muito no meu coração de mudar, então aqui a gente tem essa liberdade. E hoje eu queria trazer algo muito especial para vocês. Na verdade, é algo que mudou dentro do meu coração e o quanto que isso influencia toda a minha vida, a minha eternidade, a forma como eu faço a minha trajetória aqui enquanto na Terra até a minha eternidade. Então é muito importante que nós vamos conversar hoje, mas antes eu queria orar com você. Feche os teus olhos, se é possível, aí no seu lugar, e vamos ter um tempinho com o Senhor. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo gostoso. Eu peço que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a gente possa estar sensível àquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesse dia. Eu peço a tua bênção sobre cada mulher que está assistindo agora, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo, que o Senhor invada a casa delas, Senhor, e traga paz, traga luz, o Senhor possa fazer um ambiente onde o Senhor tem liberdade aí. Então eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que a partir disso tudo, nossa casa, nossa família, nós mesmas, possamos ser transformadas à luz da tua palavra. Te amamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você pegasse aí o seu caderno, se você adotou um caderno para esse tempo de devocional que a gente tem tido, quero que você pegue ele, pegue uma caneta e pegue a Bíblia. Tá com a Bíblia aí? Eu queria pedir que você abrisse em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler só um pedacinho, que é a partir ali do 17 até o 21. Ok? Bem aquele pedacinho ali. Esse livro, Filipenses, na verdade as cartas de Paulo, elas são palavras muito radicais e elas são palavras muito profundas e que nos norteiam como cristãos. Você pensa que, por exemplo, as últimas palavras de qualquer pessoa que morre, né? Uma pessoa vem a falecer, um pouco antes ela, sei lá, teve a oportunidade de falar as últimas palavras. Eu não sei vocês, mas sempre me gera essa curiosidade. O que as pessoas estão falando antes de saber, né? Aquelas que sabem que está chegando a sua hora, o que elas falam? O que elas gastam o último fôlego da vida delas falando? Porque, geralmente, imagina-se que a pessoa vai falar aquilo que, de fato, resume a importância para elas a respeito da vida, ou a respeito daquilo que é importante de verdade. Então, as últimas palavras de uma pessoa, antes dela morrer, são palavras que a gente precisa ouvir. São palavras que a gente precisa prestar atenção. E Paulo, ele está escrevendo aqui, Filipenses é uma das últimas cartas que Paulo está escrevendo. E você precisa ter em mente que ele está escrevendo com base nessa perspectiva, de que ele não tem muito mais tempo. Então ele está se desgastando, esgotando, ensinando as pessoas a respeito daquilo que de fato vale a pena, para que a gente não perca tempo enquanto estamos aqui. Que a gente não passe por essa vida distraídos, vivendo coisas aleatórias, dando importância àquilo que não é importante, mas de fato viver aquilo que é para a gente viver. E em Filipenses, aqui em Filipenses, Paulo já estava preso, provavelmente em Roma, ali em década de 60 depois de Cristo. E veja, ele está preso, né? Sabendo que o próximo passo é a sua condenação e a sua morte. E então, no capítulo 3, ele vai falar sobre algumas coisas muito importantes que eu acho que você pode se deter, ler mais com calma. Mas ele começa ali no começo alertando o povo os Filipos, né, o povo de Filipenses, a respeito de pessoas
e um grupo de pessoas que são perigosos, que são os cães, ele fala lá no começo, que são aqueles legalistas religiosos que adicionam coisas à salvação. E ele fala, tome cuidado com esse tipo de pessoa, que se diz perfeito em tudo, mas no fim não amam a Jesus. No fim não obedecem a Jesus, e aí, vou dizer, é uma expressão, né? Arrotam santidade e legalismo em cima das pessoas, como se aquilo fosse o mais importante para a salvação, ou que aquilo fosse importante para a salvação. E ele diz, cuidado com os cães. Mas eu quero me deter a um segundo grupo de pessoas, que é ali no final, que ele fala sobre os inimigos da cruz. Vamos ler? Versículo 17 ele diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, ou seja, gente, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. São minhas últimas palavras e eu estou em lágrimas escrevendo isso para vocês. Veja a importância do que ele vai dizer. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Veja, essa expressão que ele usa, inimigos da cruz de Cristo, ela é uma expressão que, talvez se a gente não conhece, a gente vai achar que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que estavam diante da cruz, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, dizendo, crucifica, mata ele. Né? A impressão que a gente tem com essa expressão, inimigos da cruz de Cristo, a gente está pensando que é os haters de Jesus, sei lá. A gente pensa que são pessoas terríveis, são pessoas anticristo, pessoas que odeiam o evangelho, odeiam a Jesus. E Paulo está dizendo, não. São pessoas que estão no nosso meio aqui na igreja. São pessoas que talvez você convive, ou pior, talvez é você. Talvez você é a pessoa inimiga da cruz de Cristo. Isso é tão pesado, minhas irmãs. Porque são pessoas que vivem, sei lá, são membros de uma igreja, dizem amar Jesus, dizem entender a importância da comunhão, de obedecer a Jesus, de tratar o seu caráter, enfim. Mas também se tiver uma coisa melhor para fazer, a gente está fazendo, porque, enfim, né, prioridades, a gente vai fazer outra coisa, pouco importa. São pessoas também, por exemplo, tentar lembrar uma música que sei lá, uma música, por exemplo, do Morada, né? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde eu voltar, só tenho você, Deus. Você pensa, pessoas que estão levantando as mãos, cantando na igreja com os irmãos, dizendo eu só tenho a Jesus e tudo mais, mas na prática, se preciso for, se eu passar aperto, jamais vou ficar inseguro com relação ao dinheiro. Se eu precisar passar por cima de valores, de princípios, tá tudo bem. Então, na prática, quando você, talvez na vida ideal, tá lá levantando a mão, aplaudindo a Jesus, chorando no culto, mas na vida real, quando sai porta fora, vive como inimigo da cruz de Cristo. Basicamente, o inimigo da cruz de Cristo é aquele que não está disposta a seguir as implicações radicais da mensagem de Cristo. É a mulher que não está disposta a seguir as implicações radicais da mensagem da cruz de Cristo. Sim, minhas irmãs,
O que Paulo faz aqui é viver como um radical, porque o tempo dele está acabando e ele entendeu o que de fato importa. A vida em obediência a Jesus, de forma radical. Não é mais ou menos, não é se der, não é... Mas acho que Jesus vai entender, né? Afinal, né, a situação que eu estou. Jesus espera de nós radicalidade na obediência. É uma mãe radical que ama Jesus, obedece a Jesus e educa seus filhos. É uma funcionária radical em obedecer a palavra de Deus. É uma esposa radical em obedecer a Jesus dentro do seu casamento. Essas são amigas da cruz de Cristo. E eu sei que muitas vezes essas palavras vão parecer pesadas, porque às vezes a gente fica nessa coisa a bondade de Deus. A bondade de Deus cobre todos os meus pecados. Minhas irmãs, uma vez que vocês se encontraram com Jesus, Ele te dá o escape necessário para todas as coisas. Você não precisa mais recorrer a pecados, a enganos, a distrações para obedecer a Jesus. Você já tem tudo o que precisa. Agora é a sua vez. Jesus já morreu na cruz por você, por causa dos seus pecados, para que você tivesse acesso a Jesus. O que você fez com isso? O que você tem feito com isso? Será que você tem vivido como o texto fala? Que o seu Deus é o seu estômago. E o que significa isso? Ele diz ali. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus, versículo 19, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Ter o nosso estômago como nosso Deus, ele está dizendo que o seu apetite, ou seja, tudo que você olha, já foi no mercado com fome? Você não está nem aí para valor nutricional. O que você quer é o que a embalagem está mais bonita. E assim é aqueles que o seu Deus é o seu estômago. O que eu vejo e eu tô com fome daquilo ali, eu me alimento, não tô nem aí sobre o que Deus pensa, o que não pensa. Meu casamento não tá bem, se eu vejo uma oportunidade de um homem que está falando ao meu ouvido coisas doces e bonitas, não tem problema, né? A gente passa por cima dessas coisas, depois a gente se resolve. O importante é agora, o importante é ser feliz, o importante é eu não tô bem no meu casamento. Seu Deus é o seu estômago, é o seu apetite. Veja, é muito grave isso. São esses que vivem como o seu apetite sendo seu Deus, são aqueles a quem Deus reprova, são inimigos da cruz de Cristo. Eu sei, hoje foi bem pesado, mas se nós não andarmos com a consciência de que nós precisamos ter uma perspectiva sobre a eternidade, meu povo, o que nós vivemos aqui é desse tamanho. Isso aqui não tem sentido, isso aqui acaba. Nós somos peregrinos aqui. Isso aqui vai acabar, vai morrer, nós vamos morrer, isso aqui a gente não vai levar nada. Nós precisamos viver a nossa vida aqui enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto funcionária, enquanto membro da igreja, enquanto amigos. O que você tem feito na roda de amigos? A sua perspectiva tem sido eterna? C.S. Lewis tem uma frase que diz: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Veja, se você faz coisas em que a eternidade não é levada em conta, é eternamente inútil. Passa, não gerou fruto nenhum, resultado nenhum. Como você quer chegar diante de Deus? Com as mãos cheias, com as coisas pelas quais são eternas? Ou com as mãos vazias porque o seu investimento foi aqui nas coisas terrenas? Quero lançar essa pergunta para vocês. Como você vai chegar diante de Deus? E eu encerro aqui, e o meu desafio agora com você é sobre arrependimento. Eu queria que você tivesse um tempo para orar agora a respeito de arrependimento. Se existe algo, ouvindo a palavra de Deus agora, você trouxe a sua memória, Deus trouxe a sua memória a respeito de coisas que você precisa se arrepender, eu quero dar essa oportunidade, esse momento
de você, quando acabar o vídeo, você desligar, você fechar os teus olhos e chorar diante de Deus. Orar arrependimento da forma como você tem levado a sua vida, com uma perspectiva terrena, alimentando o seu apetite, tendo o seu Deus, o seu estômago como seu Deus, e que esse tempo possa mexer tanto com você ao ponto de que você mude completamente suas atitudes. Vá para o Senhor, Ele te ouve, Ele está te ouvindo. E entrega o teu coração para Jesus e peça ajuda para que você se torne uma amiga da cruz de Cristo. Amém? Eu quero te convidar a isso, nós vamos encerrar agora e que seja um tempo muito precioso. Beleza? Um beijo para vocês e até o próximo devocional.